Vídeo de indicações de livros, ó. Vou indicar esses livros aqui para você presentear alguém de Natal, sua família aí, seus parentes, seus amigos, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Seja quem for, dar livro é sempre um bom presente. É um presente barato e é um presente que pode aí mudar a vida da pessoa. E vai ser um vídeo diferente de tudo que eu já fiz, porque eu vou indicar esses livros com algumas dicas, com algumas perguntas chaves aí que, se você quiser, na hora de entregar o livro, você pode dar essa dica para a pessoa, né? Se for aquela pessoa, inclusive, que não gosta muito de ler, isso vai facilitar. Eu também vou dar algumas dicas de ferramentas que você pode dar como presente, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que gostam de ler. São ferramentas baratinhas aí que vão fazer a pessoa ler melhor. E eu ainda vou indicar um livro Coringa, que, se você quiser mesmo surpreender a pessoa, você vai dar o livro que eu vou te indicar, e eu vou indicar aqui livros de produtividade, biografias, finanças. Então, pô, eu tenho um amigo aqui, né, você imaginando assim, pô, eu tenho um amigo aqui que tá ruim nas finanças. Pô, o Rafael indicou um livro bom para finanças, vou dar esse livro para ele. Pô, eu tenho um amigo que gosta de biografia, eu vou indicar aqui uma biografia legal para você dar. E assim por diante, tá? E, ao mesmo tempo, se você quiser surpreender mais ainda, você vai poder dar mais um livro, que é um livro Coringa, é um livro que vai fazer a pessoa ler melhor. Inclusive é um livro que ele está nos cursos que eu entrego para os integrantes do Clube do Livro, que faz as pessoas absorverem mais a informação e até mesmo colocar em prática. Foi um livro que mudou a forma como eu leio. Ele é barato também e você pode complementar, dar um presente aí ainda mais especial. Mas, Rafael, hoje é dia 21 de dezembro, de noite. Como que eu vou comprar esse livro até lá, caso eu não encontre numa livraria que tem perto de casa? Você pode comprar na Amazon. A Amazon entrega super rápido. Geralmente, eu que moro aqui na região sudeste, eles entregam de um dia para o outro. E, ao mesmo tempo, mesmo que você não more na região sudeste, eu já conheço pessoas, conheço alunos meus que compraram e os livros chegaram super rápido. Então você, inclusive, quando vai comprar o livro, eles mostram a data que eles vão entregar. Então, possivelmente, se você comprar hoje aí, ou até mesmo amanhã, dia 22, mesmo sendo final do ano, a Amazon geralmente faz de tudo para cumprir o prazo. Eu nunca tive problemas quanto a isso, nem mesmo em época de festas, que eu compro bastante livro para presentear as pessoas, né? Então, acaba que eu tô acostumado a comprar nessa época do ano e eu nunca tive problema. Então, acho que você também não vai ter. E o legal desse vídeo é que eu vou descrever a personalidade de cada pessoa que você vai dar o livro. E assim, gente, cada livro ele tem uma função diferente. Então, veja até o final do vídeo, entenda que, ó, eu vou falar sobre os temas biografia, produtividade, autoconhecimento, empreender, hábitos. Então, aquele amigo seu que tá louco para criar hábito bom, porque, pô, 2023, né, começo de ano, enfim, em geral, as pessoas sempre querem criar bons hábitos. Então, ó, vai ter livro sobre hábitos, finanças, comunicação e ainda o livro Coringa e ainda algumas ferramentas que você pode presentear. Eu vou deixar nos meus stories do Insta a lista desses livros aqui, o link de cada um, com a edição certinho. E eu sou afiliado à Amazon, então você comprando na Amazon você também me ajuda. E o preço lá eu digo que é o melhor do mercado, além de entregar super rápido. E vou te falar uma coisa, gente, se você acertar o tipo do livro, anota bem isso, tá? Se você acerta o tipo de livro, eu estou falando aqui não somente para pessoas que você vai presentear, mas para você mesmo. Se você escolhe o livro certo, você pode até criar o hábito de ler. E você vai ter muito mais motivação para ler. Grave uma coisa: necessidade gera vontade. Para você que já abandonou um livro, o fato de você abandonar esse livro é porque esse livro não tinha uma necessidade, ele não despertou em você uma necessidade, você não tinha, na verdade, uma necessidade para ler esse livro. Se você tivesse, você teria terminado ele. Eu vou te dar um exemplo nítido disso. A Fernanda, minha esposa, ela não gosta de ler. Embora eu leia muito e até às vezes ela se sinta motivada, não é muito a praia dela. Ela prefere consumir conteúdo de podcast, videoaulas, vídeos no YouTube. E mais ou menos uns 3 anos atrás, um pouco antes da pandemia, ela estava pensando em sair do emprego. Ela era advogada, ela trabalhava no escritório e ela estava infeliz. Ela não queria mais aquela profissão, ela queria empreender, ela tinha algumas ideias de abrir uma agência de marketing com uma amiga dela. Só que ela estava naquele dilema, vou, não vou, mas enfim, muito infeliz com a situação dela atual. E ela me pediu para eu indicar um livro para ela. E na época eu indiquei o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Esse livro, ele fala sobre você enfrentar os seus medos,
Ele fala sobre grana, ele fala sobre, inclusive, como que você pode gerar valor para alguém ganhar dinheiro. É um livro que fala sobre enriquecimento e ele até que é bem abrangente, mas tudo chega a um conceito geral do livro que é a questão do poder do pensamento. Mas não essas coisas de pensamento positivo, essas coisas, não é bem isso. Mas é de você entender como que é a mentalidade de pessoas que já ganharam muito dinheiro. Então o Napoleon Hill nesse livro, ele cita exemplo do Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, vários caras das antigas que se tornaram, né, grandes gênios, se tornaram aí milionários, bilionários. E esses caras, eles tinham um modo de pensar em comum, né? Eles tinham ali semelhanças um com o outro. Então eu dei esse livro para ela e eu até arrepio quando eu falo isso. Eu tava aqui nesse quarto, eu tava editando meu vídeo aqui no meu computador e ela já tinha começado a ler o livro, já tava na metade dele. E ela chegou chorando aqui no meu quarto, assim, tremenda, emocionada, assim, no sentido bom. E ela começou a descrever um trecho que ela tinha lido que descreveu a situação dela, que era uma parte lá de um cara que conta a história de um guerreiro que foi para o combate. Então ele e os soldados dele distribuídos em barcos. Então essa embarcação chegou até ali o litoral e quando chegou lá eles viram que, cara, os inimigos eram muito poderosos. Era um baita exército. E eles ficaram com medo se eles iam dar conta de derrotar esse inimigo ou não. E aí ele pensou, a gente pode voltar. Mas, como ele era um guerreiro muito focado, muito perseverante, ele pegou e queimou todos os navios. Então não restou outra alternativa a não ser batalhar. Então, qual que é a metáfora disso? Que muitas vezes na nossa vida a gente tem que queimar os nossos navios. Enquanto a gente tiver um plano B, a gente não vai se entregar, a gente vai fugir do combate. E isso era exatamente a situação dela. Ela queria encarar, ela queria pedir as contas e empreender, mas ela tinha ali os navios que ela não estava muito afim de queimar. E ela queimou depois desse dia. Inclusive até hoje ela tem agência com a sócia dela, pô, elas cresceram pra caramba. Ou seja, o livro, quando ele é escolhido de um jeito certo, até quem não gosta de ler, lê. Comigo mesmo foi assim. Eu também lá atrás não era muito chegado a ler, não. Mas teve um dia que eu estava trabalhando, eu era gerente não, né? Nessa época eu não era gerente ainda, eu era um mero assistente em busca de crescimento. E eu trabalhava na área de negociação, precisava aprender a negociar, eu não tinha dinheiro para pagar curso, não tinha dinheiro para comprar aí curso caro. Comprei um livro do William Ury, Supere o Não, que é um livro de negociação. Como negociar com pessoas difíceis. Supere o Não, como negociar com pessoas difíceis. E eu só negociava com pessoas difíceis. E cara, quando eu li esse livro e eu vi que tinha muita coisa de valor ali, que eu podia aplicar no meu dia a dia, eu comecei a gostar. Eu falei, caramba, não é que livros realmente têm um conhecimento que dá pra gente colocar em prática, que dá pra agregar valor pra gente? Então eu comecei a ver os livros de forma diferente. Por quê? Porque a necessidade gera vontade. Então os livros que eu vou indicar para você aqui, quando você for dar esses livros para a pessoa que você quer presentear, veja se esse livro atende essa necessidade. E eu vou falar muito sobre o livro aqui. Então você vai ter a oportunidade de realmente dar um presente que vai agregar. Até para aquele seu amigo que não gosta de ler, para aquele seu parente que não gosta de ler. Quando você entregar esse livro com a pergunta foco que eu vou te dar, e ao mesmo tempo você, enfim, poder entregar algumas ferramentas legais para ele, ele vai se animar. Então preste muita atenção na pergunta foco que eu vou te dar quando indicar o livro, que a pergunta foco gera foco. Você lê um livro sabendo o que você tem que responder, vai aumentar o seu grau de absorção. Isso serve até para você, tá? Então os livros que eu vou falar aqui são livros que eu já li, a maioria deles já foi para o Clube do Livro, ou seja, eu já validei com centenas de pessoas que esses livros são bons, então você vai ter a chance de ter essa informação em primeira mão. Então, resumindo, não queira cair muito na tentação de livros best-sellers. Nem sempre um livro best-seller é para você, nem sempre um livro best-seller é bom. Ele é best-seller porque vendeu muito naquele ano, mas não quer dizer que ele é bom, não quer dizer que ele existe há muito tempo. Tanto é que os livros que estão aqui, muitos são livros já meio antigos. Não são livros que foram lançados esse ano. E muitas vezes não é nem livro bom, né? Que lança no ano e vende muito. Às vezes são livros que depois acabam caindo no esquecimento. Que é o caso,
contrário desses livros aqui, tá? Então eu vou falar aqui, gente, sempre o tema, né? Eu vou começar com biografias. E então, pô, você tem um amigo aí que gosta de biografia, você gosta de biografia, você já anota, tá? E eu vou deixar nos meus stories o link de cada um desses livros e alguns outros presentes que você pode dar, principalmente se você tem amigo aí que gosta de ler, enfim, que gosta de fazer uma leitura mais inteligente, mais ativa, como eu gosto de dizer, beleza? Então vamos começar com biografias. Antes, pessoal, não é querendo enrolar não, mas antes, uma coisa importante, tá? Os temas que eu coloquei aqui são temas que geralmente as pessoas mais gostam de ler. Então, mesmo que você tenha ali aquela pessoa que você conhece, que você não sabe exatamente qual a necessidade dela, eu diria que qualquer um daqui que você der, tem grande chance de dar bom. Porque todo mundo quer se autoconhecer, todo mundo quer ser produtivo, todo mundo quer saber sobre finanças, todo mundo pensa, pô, em se comunicar melhor, né? Não só quem trabalha na internet, mas, pô, você trabalha numa empresa, você quer se comunicar bem. Você é dono, você tem que se comunicar também bem com seus funcionários. Então eu diria que são temas assim que você não vai fazer tão feio se você por acaso não souber aí exatamente o que a pessoa precisa, tá? Então vamos começar com biografias, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, eu quero indicar aqui um livro, primeiramente, que a gente acabou de ler no Clube do Livro, que fez muito sucesso. É o meu livro predileto do ano, que é a biografia do livro Will. Cara, que livro fantástico, a história do Will é fantástica, é um livro... Pra você ter noção, olha, o quanto de anotação que eu fiz, ó. Através do método CSL, que é o método de absorção e aplicação do conhecimento dos livros. Foi um livro fantástico, né? Foi um encontro emocionante, inclusive, do Clube do Livro. E por mais que tenha tido essa polêmica aí do Will Smith, do Oscar e tal, uma coisa é fato, a história dele é diferente. A história dele é diferenciada. É um cara que chegou longe, sem ter a ajuda do pai, da mãe, do governo, foi ele mesmo, os sonhos que ele tinha, muita coragem, muito deslize na vida, muitas quedas, mas chegou ao topo. E tem uma coisa muito legal desse livro, que é a disciplina que o Will Smith tinha. Olha, eu vou falar pra você, eu li esse livro 2 vezes, e nas 2 vezes que eu li, eu saí da leitura com mais vontade de ter essa ética, essa disciplina de trabalho. Porque a gente vê nitidamente no livro que o que fez ele ter tantos filmes vencedores de Oscar, tantos filmes que fizeram sucesso, né? A gente percebe que tinha por trás ali uma disciplina muito forte. Ele era muito competitivo, então ele sempre tinha ali com ele essa garra, essa vontade. Então assim, embora tenha todos os defeitos que todo ser humano tem muitas qualidades também que eu acho que vale a pena. Então, talvez aí eu já tenha dado algumas dicas aí de tipo, né, de livro, que esse livro mais ou menos ele segue, né? E o livro de biografia eu digo que é um pouco difícil você entregar uma pergunta-chave. Mas eu diria que você poderia entregar para a pessoa e falar o seguinte, olha, lê esse livro e tente sempre detectar as pessoas próximas do Will, o ambiente que ele convivia, quanto que isso você acha que era importante para ele? Né? Qual as pessoas com quem ele conviveu que você acha ali que despertou nele essa vontade, essa garra de trabalhar, de vencer? Porque o ambiente mudou muito a vida do Will. E eu sempre falo muito do ambiente com as pessoas. Então, quando você entregar esse livro para alguém, fala para ele, olha, veja como que o ambiente era importante, tanto nos altos e baixos. Teve vezes que o Will estava lá embaixo, que o ambiente influenciou, e teve vezes também que ele estava lá no topo, e o ambiente também influenciou. Então fala isso para a pessoa que você vai entregar, fala, preste atenção no ambiente, como que ele é importante, tá legal? E é um livro que em alguns lugares, a Amazon, por exemplo, tem uma promoção lá que você compra, vem o pôster e tal, é bem irado. A outra biografia é A Marca da Vitória, não sei se dá pra ver, mas ele tá aqui, ó, bonitinho em pé, a câmera não pegou ele, mas eu não ia pegar ele lá de cima, porque tá com a vara mágica ali do Harry Potter, enfim, tá todo posicionado ali. Como eu tô gravando na horizontal, acabou não pegando. Mas enfim, A Marca da Vitória é uma biografia que eu gosto demais, é a minha biografia predileta, né? A segunda é o Will, e é um livro mais de empreendedorismo. Então pra aquele amigo ou pra você que quer empreender, cara, é uma história assim de superação fantástica que motiva qualquer um, é um dos meus livros prediletos. Não é à toa que ele está posicionado estrategicamente ali, bem bonitão. E eu gosto da edição da capa preta com Phil Knight, que é o autor e dono da Nike escrito. Enfim, é um livro bem massa, bem legal também. Então, para você que gosta de biografia, para você que conhece alguém que gosta de biografia, é uma opção muito legal.
que você pode dar, tá? Agora a gente vai para produtividade, cara. Produtividade é um tema que eu garanto que muita gente quer, eu garanto que é um tema que muita gente precisa, principalmente no começo do ano. Então, eu diria que qualquer pessoa que você der esses 2 livros que eu vou te indicar aqui, essa pessoa vai fazer um bom uso desse livro. O próximo livro é um livro que vou dizer que foi um dos mais importantes que eu li até hoje. Sem dúvida nenhuma. É um livro que ele é curto, mas é um livro que quando eu li ele, cara, vários trechos dele me arrepiaram porque ele falou muito comigo. Eu era um cara que queria abraçar o mundo, queria fazer um monte de coisa, e esse livro ele me mostrou, ele me deu um tapa na cara e falou assim, meu, se você continuar com essa ideia de querer fazer tudo, você não vai fazer nada. Você não vai deixar um legado, você não vai nunca crescer com quem enriquece. Então é um livro que ele foi muito importante e sempre que alguém fala de foco, de produtividade, eu indico ele. Porque o foco traz produtividade. Não tem como você ser produtivo em várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa escolher, até fazer aqui um joguinho com o nome do livro, a sua única coisa. Então esse aqui é um livro que eu já indiquei pro Clube do Livro, a gente já leu junto, já fiz live sobre ele. Cara, é um livro fantástico. É um livro assim que traz conceitos que o autor explica muito bem, fáceis de aplicar, e para a pessoa que você for entregar ele, falar assim, cara, no final do livro, tenha escolhido a sua única coisa. Aprenda a escolher a sua única coisa. Porque se você tá na mata ali, tá na floresta e começa a correr atrás de 2 coelhos, você não vai pegar nenhum. Então escolha a sua única coisa. E é um livro muito legal, porque ele fala também de produtividade nas microtarefas. Então assim, a gente tem o foco no geral, né, de você pegar um monte de objetivo e escolher um, mas ele também traz ferramentas para você ser produtivo no dia a dia, no seu ambiente de trabalho. Então é um livro muito importante, é um livro que vai fazer muito bem para aquela pessoa que precisa de foco. Agora tem um outro livro que a gente está lendo nesse momento no Clube do Livro, que, cara, é um livro também que eu acho fantástico. Ele é um pouco diferente do livro A Única Coisa, tá? Ele tem algumas particularidades, que é o Clube das 5 da manhã. Olha o quanto de coisa que eu já anotei no livro. Qual que é a ideia do livro? O livro ele também fala de produtividade, ele fala de hábitos, mas ele não é tão pragmático nessa questão de você escolher ali um propósito como é a única coisa, de você selecionar os seus objetivos. Ele é mais para produtividade no dia a dia. Como você construir hábitos, como você, acordando mais cedo, você pode direcionar melhor a sua rotina. Então, mesmo que você seja uma pessoa assim que não goste de levantar cedo, não tem problema, embora não vá muito com a linha de filosofia ali do autor. Mas dá para você pegar algumas coisas. Dá para você pegar dicas de produtividade, dá para você inclusive pegar dicas para você dormir melhor, para você conseguir fazer suas tarefas com mais maestria. E fora que o enredo, ele se concentra em torno de uma história da empreendedora, do artista, do bilionário, do orador fascinante. Cara, é muito legal, assim, é um livro que eu li ele, para vocês terem ideia, em 5 dias. Ele tem mais ou menos 300 e poucas páginas, mas foi um livro que eu li em poucos dias porque é um livro bom, é um livro gostoso de ler e ele traz muita coisa legal, né? E eu diria que para a pessoa que você vai entregar esse livro, tem até umas anotações que eu fiz aqui, ó, com o método CSL, ó, tá vendo? Mas enfim, quando você for entregar esse livro aqui para alguém, fala para ela aplicar a fórmula 20-20-20 e não esquecer dos 4 focos de quem faz história. Livraço, gente, livro muito legal. Agora, a gente vai aqui para autoconhecimento. E tem 2 livros que eu quero indicar. Um deles não está aqui, vou falar dele primeiro. Tá para minha sogra, emprestei para ela, que é o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu acho que só tem uma edição dele só. É uma edição assim que tem um cara assim na capa, meio que embaçada assim a imagem, Em Busca de Sentido, escrito em amarelo. E é um livro que fala sobre propósito. É um livro que muitas vezes mostra pra gente que... Muitas vezes não, ele mostra pra gente que se a gente não tiver um alvo na nossa vida, a gente não consegue grandes coisas. Então o livro, pra você ter ideia, fala de um rapaz, o Viktor Frankl, que é o autor do livro, que ele sobreviveu no campo de concentração. Que ele vivenciou ali coisas horríveis, que nem consigo descrever aqui, só você lendo pra saber. Só que o que fez ele se manter de pé foi ele achar um sentido no meio daquele caos. E ele fala que tudo isso ajudou ele a criar o conceito de logoterapia,
que é você achar o sentido na sua vida. É uma escola de psicologia, né? Existe, inclusive, que ele aprendeu lá dentro. Então ele fala assim, quem achou sentido lá dentro sobreviveu, porque muitos tiravam a própria vida. Então é um livro muito marcante, um livro curto, principalmente para pessoas que não têm o hábito de ler. Pô, é um livro de 100 e poucas páginas, super rápido de ler, mas com uma profundidade assim enorme. Mais profundidade do que um livro, às vezes, que tem 1000 páginas. Então, dê para aquela pessoa que precisa, às vezes, achar um sentido, que precisa se autoconhecer, porque é um livro que fala, você percebe o quanto o ser humano é capaz de suportar e o quanto que quando ele se conhece, independente da circunstância, ele consegue ter êxito, ele consegue andar, ele consegue ir para frente. Tá? A pergunta a foco é a seguinte: como que o conceito de logoterapia, que é explicado no final do livro, pode te ajudar a encontrar o seu sentido? Então leia o livro e no final tem um capítulo que o autor fala meio que uma forma prática, né, de você colocar a logoterapia na sua vida. Então chegue nesse capítulo e se pergunte como que você pode achar o seu sentido ou até mesmo achar o seu sentido. E até um combo legal com a única coisa. É um livro que dá para linkar, beleza? E o outro livro, esse aqui está aqui comigo, é o livro O Ego é Seu Inimigo. Livro que fala sobre o nosso ego. Né? A pergunta a foco dele é a seguinte, ó. Quais os 3 momentos da vida que o ego pode te atrapalhar? Tem 3 momentos aí que o ego vai vir para puxar o seu tapete. Então é um livro para aquela pessoa que você conhece que quer também se autoconhecer, quer saber mais sobre o ego, mas não é aquele ego que o Freud explica, é um outro tipo de ego. É um ego que é tipo aquela voz ali que fala com você, tipo o diabinho ali que fala com você quando você está pensando em fazer algo, de repente mudar de vida, tomar uma decisão, ou muitas vezes quando você está no fracasso. Enfim, vou parar de dar spoiler aqui, porque senão você não responde, senão eu respondo a pergunta a foco para você. Mas é um livro de autoconhecimento e tem muito a ver com o estoicismo também. O autor traz muita lição de estoicismo. Então é um livro bem legal, inclusive para quem quer se aprofundar mais nessa área do estoicismo. Ele tem aquela pessoa que você conhece, que quer empreender, né? Aquela pessoa que quer criar um negócio do zero. E eu vou indicar Pai Rico, Pai Pobre. Tá, é um livro fantástico. É um livro assim que eu li logo no comecinho, quando eu comecei a ler livros mais, né, sobre desenvolvimento pessoal. Pô, cara, é um livro assim que eu acho que de todos que eu li, que mais ensina a importância de você empreender, que te dá coragem e traz muitas lições legais, assim, tanto de finanças como também de próprio empreendedorismo, do próprio empreendedorismo. Ele traz aqui, se eu não me engano, são 8 lições, né? E até tem a ver com a pergunta foco que você vai ter que responder, ou a pessoa que você vai dar vai ter que responder, que é o seguinte: das 6 lições que o livro traz, né? Escolha 3 delas que você pode aplicar na sua vida hoje. Tanto para você que vai empreender, como para a pessoa que quer às vezes ganhar mais dinheiro. Então, se você pegar 3 lições desse livro e realmente aprender, e tem até uma parte atrás, ó, no final de cada capítulo, que serve para você escrever, ó. Tá vendo? Sempre no final de cada capítulo tem uma parte para você escrever. E não é super fácil você escolher ali 3 lições e colocar elas em prática, tá? Pelo menos uma delas, vai, escolhe 3 e coloca uma em prática. Mas você vai ver que tem muita coisa legal ali referente a empreendedorismo, a finanças, que vai te ajudar ou vai ajudar a pessoa que você vai dar esse presente. Hábitos. Bom, sobre hábitos, gente, a gente tem o Clube das 5 que fala um pouquinho sobre o assunto. Agora, para aquele amigo, para aquela amiga que quer um passo a passo de como criar um hábito, não tem livro talvez mais didático que esse. Hábitos Atômicos é um livro, inclusive, que no meu método Super Hábito, que eu ensino os meus alunos a criarem o hábito de ler, 70% foi retirado desse livro aqui. O James Clear, ele ensina você a criar um hábito do zero e também a desfazer hábitos ruins. Ele faz tudo isso de forma excepcionalmente didática. Então, mesmo que a pessoa que você vai dar o livro não tem muito ali amor pela leitura, o livro vai encaixar com ela. E a pergunta a foco é: quais são os 4 passos que você tem que seguir para criar um hábito novo? Ou quais são os 4 passos que você tem que seguir para que você consiga desfazer hábitos ruins na sua vida? Segura aí que tá chegando a parte do livro Coringa, hein? Mas antes, pô, tem que ter o tema de finanças, né, gente? E aí eu vou indicar para vocês aqui um livro, ó, Segredos da Mente Milionária. Tem 2 versões dele. Essa aqui é a versão de capa dura, um pouquinho mais cara. Essa aqui é a versão tradicional, ela é um pouco mais barata.
Esse livro aqui não é um livro que vai fazer você aprender a investir, mas é um livro que vai fazer você mudar o seu mindset sobre dinheiro. Qual que é a ideia central do livro? Todo livro tem uma ideia central. A ideia central dele é a seguinte: para você ficar rico, você tem que modelar, você tem que programar a sua mentalidade para pensar como pensam as pessoas ricas. E as pessoas ricas, elas têm alguns comandos que ela retira do próprio subconsciente. Então, quando você é mais novo, as coisas que você presencia na sua casa, os hábitos em relação a dinheiro que os seus pais têm, que você aprende quando é criança, tudo isso interfere quando você está na idade adulta. Então é muito provável que, se você tem ali na sua casa um pai e uma mãe que gastam muito, é muito provável que você cresça dessa forma. Só que o livro explica que tem como você reprogramar. Então ele passa ali 21 arquivos de riqueza e você pode pegar esses 21 arquivos e aplicar alguns, né? Não dá para você aplicar todos, mas alguns que você vai ver que são bem específicos, né? Você vai ver quando é um arquivo de riqueza que você precisa, e ele mostra detalhadamente como que você vai colocar isso daí em prática. E aí o que você pode fazer? Quando você entregar esse livro para a pessoa, ou se for para você mesmo esse presente, pegue pelo menos um arquivo de riqueza e coloque em prática. E você vai notar que sempre no final de cada capítulo tem a aplicação prática daquele arquivo de riqueza, daquele ensinamento. Então é super fácil de você colocar em prática. Mas escolha um que vai dar bom, tá? Então O Segredo da Mente Milionária é um belo livro, tem essas duas versões aqui. E tem aquela galera, né, que a gente conhece, pessoal, que no começo do ano quer criar metas potentes. Então a gente tem uma única coisa, que é um livro que vai fazer você achar a sua única coisa, vai fazer você achar ali um foco, um sentido em algo. Só que como que faz para a gente não perder a vontade de seguir esse objetivo durante o ano? Então você pode complementar esse livro aqui junto com a única coisa, ou dar ele somente, que é o livro Desperte Seu Gigante Interior. Esse livro aqui a gente fez um encontro do Clube do Livro dele, e tiveram 3 alunos que chegaram para mim e falaram o seguinte: Rafael, esse livro tinha que ser transformado em curso. Se você transformasse esse livro num curso, eu compraria. Aí eu falei para eles, se eu transformar esse livro em um curso, do jeito que o livro está escrito, direitinho, como vocês querem, provavelmente o senhor Tony Robbins vai ficar muito bravo comigo, não vai gostar nada disso, então só por isso eu não vou fazer. Até parece, fazer um curso desse livro aqui ia dar um baita trabalho. Mas assim, é um livro fantástico. É um livro assim que eu li ele 2 vezes, né? A segunda vez que eu li foi por conta do Clube do Livro. E é impressionante como que o Tony Robbins ele consegue trazer desde você formular uma meta, formular um desejo. Então ele tem um pouco da pegada do A Única Coisa, mas como que você vai realizar esse desejo e colocar em prática? Porque existe uma diferença enorme entre você querer e você fazer. E esse livro, o que ele faz? Ele encurta essa distância através de conceitos de PNL, que é Programação Neurolinguística. Então a PNL é muito poderosa, é um sistema de comunicação de você consigo mesmo. E esse livro é fantástico. Inclusive eu diria que para a pessoa que você vai dar esse livro, você poderia falar para ela assim, olha, foque no futuro irresistível. Tem uma parte do livro que o Tony Robbins explica como que você pode criar um futuro irresistível. Ele traz ali vários métodos, várias lições para você praticar, para você colocar em prática isso. Para você mirar um futuro imponente, e esse futuro imponente vai fazer você ter mais energia para segui-lo. E isso é surpreendente, gente. É uma coisa que eu já apliquei, inclusive, com alguns alunos, né? Já fiz algumas lives sobre isso e, cara, a galera aplica e é um negócio de doido, assim, realmente dá certo. Se você fizer, né? Se você praticar. Então, do livro todo, a pessoa pode focar nessa parte do futuro irresistível, que o resto não é que é menos importante, mas o resto meio que é consequência, porque ele mostra como você vai criar esse futuro irresistível para você e em seguida ele mostra como você vai colocar isso daí em prática. Então é um livro fantástico, é o melhor livro do Tony Robbins, na minha opinião, e é um baita presente para você dar de final de ano. E aí tem aquela galera que a gente conhece, pessoal, que não gosta muito de ler. Para essa galera eu tenho aqui 2 opções. Geralmente livros de ficção, livros de história, a galera ela acaba gostando mais de ler. Principalmente quando a história ela tem ali o que eu chamo de jornada do herói, que é aquela história com vários altos e baixos, com plot twist, enfim, uma história que tem a ver com até com séries, né, que a gente assiste.
A gente nota que as séries que a gente gosta de assistir são séries que tem aquelas reviravoltas doidas, né? O cara uma hora tá se dando bem, tá se dando mal, tá se dando bem. E esses livros, eles têm, esses dois aqui, têm essa característica, fora que são livros clássicos, né? Um deles, inclusive, que é o meu predileto entre esses dois, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é uma fábula fantástica, que traz muita coisa, traz muito ensinamento e é de um autor foda, que é o livro Revolução dos Bichos. É um livro que eu vou colocar em votação no próximo Clube do Livro. Eu espero que a galera vote e ele vença. Mas também temos aqui o Alquimista, do Paulo Coelho, que eu li recentemente. Gostei muito dele. Eu acho que o final deixou um pouquinho a desejar, embora seja um final aí com baita plot twist, né? Mas assim, é um livro que eu anotei bastante coisa, tem frases legais, é um livro fácil de ler, é um livro que... Eu confesso que fazia tempo que eu não li um livro que eu ficava com aquela sensação de, pô, preciso ler porque eu quero saber como que vai ser o final, quero saber o que vai acontecer. Esse livro, ele desperta isso, né? Então, assim, o Paulo Coelho também acho que é o livro mais conhecido dele. Então, assim, vale a pena ler também, mesmo que você aí não tenha se sentido muito confiante, porque eu falei que não gostei muito do final, mas, gente, se eu estou indicando aqui é porque o livro é bom, tá? Poderia ser melhor, não é um dos meus prediletos, mas é um livro legal, sim, e interte bastante, tá bom? Então esses dois aí são livros que você pode dar para aquela pessoa que não gosta muito de ler, para você que não gosta muito de ler, são dois livros bons para você colocar aí para você. Tem um, gente, que tá ali em cima, não sei se dá para ver, não dá para ver direito, que é um livro para comunicação, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro ele é dividido em 3 partes, né? Como fazer as pessoas pensarem como você, como fazer as pessoas gostarem de você e como você pode mudar a opinião de alguém sem que ela se ofenda. Então a pergunta a foco é: tente extrair uma lição de cada um desses 3 princípios que o livro traz. Mas é um livro fantástico, é um livro assim que eu diria que de comunicação interpessoal é o melhor. Então, para aquela pessoa que precisa aprender a lidar melhor com pessoas, para aquela pessoa que é líder, para aquela pessoa que vai se tornar líder, para aquela pessoa que tem que ser talvez um pouco mais empática, porque o livro fala muito sobre empatia, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é uma bela de uma opção. Infelizmente está longe para eu pegar ele, mas enfim, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Então é um livro que, se você der, ele vai encaixar para qualquer pessoa, porque é um livro de comunicação, né? E você hoje, para ter sucesso na vida, tem que aprender a se comunicar, principalmente com pessoas que você às vezes trabalha junto, com cliente, enfim. E agora vem a parte dos bônus, né? A parte primeiro do livro Coringa. Pô, se todos os livros que você for dar aqui, você acompanhar esse livro aqui, a pessoa vai ler esse livro melhor, tá? Que é o livro Aprendendo a Aprender, que é justamente o livro que me trouxe aqui grandes insights para eu construir o método Conhecimento Sem Limites, que já explicou vários alunos meus a como absorver o conteúdo de um livro colocando ele em prática. E é um livro que, pô, as pessoas que leram ele no Clube do Livro falaram que deveriam ter lido esse livro quando estava na faculdade. Porque realmente é um livro que traz a estrutura de aprendizado. A gente precisa aprender a aprender, a verdade é essa. Então acho que é o melhor livro sobre aprendizado. Cara, ele é muito didático, ele tem várias imagens, ó, você pode ver que tem várias imagens dentro dele, ó, tá vendo? Que faz parte do aprendizado, você ter essa mescla, né, de parte escrita, parte com imagens. Então a autora, a gente percebe que ela conhece de aprendizado porque ela sabe ensinar a gente. Você lê esse livro aqui e depois você lê qualquer livro que eu indiquei, que eu indico aqui no meu Instagram, no meu YouTube, ou até esse daqui que eu acabei de indicar, sua leitura vai ser outra. Ele fala sobre procrastinação nos estudos, ele fala sobre como que você pode entrar no estado de flow, como que o nosso cérebro aprende, e ela faz tudo isso com metáfora, cara. E você aprender com metáfora é muito melhor. Eu tento usar metáfora quando eu vou ensinar algo. Eu sempre tento fazer assim, mas assim, ela faz de uma forma surpreendente. Então é um livro que é de cabeceira, vira e mexe, eu revisito ele para pegar algum conceito. Então você pode usar ele como complemento de presente para esses livros aqui ou para qualquer estudo que você faça. Outra coisa legal que você pode dar para quem gosta de ler, pessoal, é comprar ferramentas de leitura. Canetas marca-texto. É uma coisa que você dá para a pessoa, é um agrado a mais que não custa tanto, mas que a pessoa fala, pô, você teve cuidado, né? Você foi lá, escolheu algo a mais além do livro. Você pode dar também algumas ferramentas como post-it. Então, pessoas que gostam de ler, que fazem uma leitura mais aprofundada, só vai conseguir ler direito se tiver isso daqui. Então você pode usar como complemento. Eu vou deixar o link também aqui nos meus stories. Independente de quando você está vendo esse vídeo aqui, eu vou postar todos os dias, tá? Até o dia do Natal.
E outra coisa, para quem quer investir mais, é um suporte de leitura, né, que eu utilizo inclusive todos os dias para ler. Eu encaixo meu livro aqui, ó. Eu coloco ele aberto aqui, isso aqui prende a página. Para trocar de página, você tem que descer, né, e trocar, mas eu acho isso super tranquilo. E tem na Amazon também, vou deixar o link lá também para você dar, eu acho que vai agregar bastante a leitura da pessoa. E ufa, foi um vídeo longo, mas foi um vídeo que eu acho que eu consegui trazer aqui para você. Indicações boas, indicações aí para você dar presentes certos, presentes que pode mudar a vida de alguém gastando pouco. Espero que você tenha gostado. Comente aqui o que você achou. E é isso daí, pessoal. Fique me acompanhando aqui porque vira e mexe, além de trazer muitas dicas de livro, eu também ensino você de forma prática a ler de 1 a 2 livros por mês, colocando esse conhecimento em prática para transformar a sua vida. Te vejo no próximo vídeo.